A pergunta de hoje é de 2 semanas atrás, eu estou respondendo essa porque eu estou um pouco atrasada, depois a gente vai colocando em dia. A pergunta é o quanto estamos distante do super-homem de Nietzsche. Primeiro vamos entender o super-homem, o que significa isso. Essa ideia não tem absolutamente nada a ver com o desenho, que é o desenho animado, o personagem, né, o super-homem personagem. Porque aquele super-homem é um super-homem da força física. Ele é mais poderoso fisicamente que os outros, né? Ele levanta quase o planeta na ponta do dedo. Então é outra coisa. É uma referência que não é a do Nietzsche. Quando o Nietzsche fala de super-homem, a palavra super em alemão, quer dizer, quando é utilizada a palavra em alemão original, esse prefixo quer dizer se superar, ir além de si. Então quem é o super-homem do Nietzsche? É o ser humano que entende que o humano ele é uma linha, uma ponte entre o que ele foi e o que ele pode ser. Então o humano ele é sempre algo em superação, mas não é só o ser humano que é algo em superação, que está eternamente se superando, mas a própria vida para o Nietzsche, que ele chama de vontade de potência. A vida é um processo de superação. O que a vida quer, a vida como todo, como processo inteiro, o que a vida quer é sempre ir além de si e se superar. Isso se parece um pouco com a ideia de universo em expansão. Tudo expande de um certo modo. E Nietzsche usa isso no sentido humano também, do humano compreendendo a si mesmo e o mundo. A vida é um processo de superação, de expansão. Então, alguns seres humanos vivem esse processo afirmando o que a vida é, afirmando o que o humano é. Esses seres estão eternamente se superando, por isso estão arriscando sua própria vida, não só fisicamente, mas estão sempre se lançando em novos desafios, estão buscando sempre crescer. Crescer não para ficar maior que os outros, mas para ficar maior que si mesmo. Por que crescer é melhor do que não crescer? Por que ficar maior que si mesmo é melhor do que não ficar? Por que expandir? Por que se superar e ser o super-homem nietzschiano? Porque a superação leva a um aumento do contorno psíquico, a um aumento do psiquismo, a alargar a si mesmo, pode ser tornar a vida muito melhor, mais intensa, porque quando você alarga o seu psiquismo, nele cabe mais mundo. É esse processo que gera angústia. Crescer gera angústia, mas crescer psiquicamente não é para ser maior que o outro, mas é para se tornar maior do que você mesmo e caber nesse contorno que você se tornou. Mais mundo, mais contradição. Então você convive melhor consigo mesmo quando o seu contorno psíquico, sua alma, se torna mais ampla. Então isso é o processo de vida, é o processo natural. Isso é o saudável, isso é o intenso, isso é o ser humano que amadurece junto com a vida. Outra coisa é a civilização não gosta de superação, porque isso implica em angústia, em sofrimento. A sociedade nos faz viver não como processo de superação, mas como um processo contrário, de verdade e de contenção. Então, o que seria o nosso alvo? Ao invés de se superar, você quer ser maior do que o outro. Então, a gente começa a construir uma outra regra, uma outra régua para medir a superação. Superar não é vencer a si mesmo, é vencer o outro. E aí, para vencer o outro, não precisa ter angústia. É possível vencer o outro com submissão, com humilhação, com diminuição. E ao produzir esse tipo de coisa, a gente diminui no fundo a si mesmo. Então, o que é o ser humano que se supera? É o ser humano corajoso, forte, que se propõe ir além de si, enfrentar sua angústia, processar o seu sofrimento, crescer, amadurecer. Se torna maior para si, consequentemente para os outros, pelo menos a princípio. O contrário é não suportar a vida e reagir, retroagir, viver sempre buscando o que já foi, o que já aconteceu. Isso é processo de ressentimento, de mágoa, de ódio do outro, e o outro passa a ser o seu foco e não você mesmo nem a vida. Por isso que a ideia de Nietzsche como superação de si, o super-homem como superação de si, não do outro, é muito diferente. Nietzsche não quer que alguém seja tão maior que os outros, é maior que si.
Essa é a diferença da ideia do super-homem. O quanto isso está distante de nós hoje é difícil avaliar, porque isso é muito pessoal. Não é a humanidade inteira que se tornará super-homem ou que vai ser capaz de superar. Isso é um processo singular, né? Ele não dá para analisar como humanidade. Dá para analisar, ouvindo esse áudio, quem de nós se sente mais vivendo como um processo de superação ou vivendo como um processo de ressentimento, mágoa e tendo o outro como foco e não a si mesmo.